carta aos Coríntios, capítulo 3, eu vou ler o versículo 4 e o 5. Diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Ponto e vírgula é uma pausa, né? Até saber a pontuação te ajuda a pregar melhor. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Qual é o contexto, né, irmãos? O contexto aqui é que nós somos ministros da nova aliança. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E que Deus nos usa agora para levar a vida, o Espírito Santo, né? Leva a vida através de nós. Esse é o resumo do que fala o capítulo 3, amém? Mas eu quero pegar, sem distorcer a Bíblia, é claro, e ficar nessa parte que fala ali, né? No finalzinho do versículo 5. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, como eu falava domingo, né, irmãos? Sobre a valentia. Ninguém de nós é 100% o tempo todo forte. Eu sempre falo para tomar cuidado, né, irmãos? Às vezes você ouve pregadores que estão errados, né? Que, meu Deus, você é um pobre coitado. Meu Deus do céu, você é quase um mendigo implorando para Deus amar você, coitadinho. Está errado, moço. Né? Está errado. Mas também, um outro cuidado que você tem que ter, moço, com esse tal de coach gospel aí, que de Deus não tem nada, né? É o do super-homem, né? Quase como se não existissem demônios, quase como se não existissem lutas, quase como se a pessoa nunca vai um dia bater o dedão lá na quina. Não é verdade? Né? Quase como a pessoa fosse super-herói. Se fura ela, não sai nem sangue, sai óleo ungido. Está errado. Né? Aí a pessoa recebe uma notícia ruim, recebemos uma coisa que é um baque, o que faz? Você perde. Vai evangelizar para você, moço. Tá cheio de gente que diz, eu já fui da igreja. Mas por que não se firmou? Não se firmou porque ou não teve Deus ensinado, né, verdadeiramente, ou às vezes colocou a esperança aqui, irmãos, em algo que Deus nunca prometeu. Né? Pior do que chamar Deus de mentiroso é querer que ele cumpra o que ele nunca disse. Mas a palavra que a Bíblia diz, irmãos, que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Como assim, pastor? Não precisa você abrir a Bíblia, né? Mas lá em Tiago, capítulo 1, o versículo 17, fala que toda a boa dádiva e todo o dom, ou seja, tanto as coisas boas, né, que Deus nos dá, como as coisas boas que Deus nos torna, né? Não erreis, irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, descendo do Pai das luzes, que é Deus, né? Do Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variação. Então quer dizer, pastor, que tudo de bom que o ser humano recebe vem de Deus? Sim. O ser humano não tem dentro dele essa bondade. Ele o quê? Ele recebe de Deus. Vai ver como é que Deus fez o mundo. Todas as coisas boas da criação. Adão teve participação em alguma coisa? Não. Tudo era bom. E tudo vem o quê? De Deus. Vai ver o ser humano, né? O Adão e Eva antes do pecado. Tinha alguma coisa ruim neles? Nada. Tudo de bom que eles eram é porque, irmãos, eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, tudo de bom, irmãos, Deus é a fonte. Tanto daquilo que ele faz a gente ser, né? Como aquilo que ele dá para a gente, tudo vem o quê? Da presença de Deus. E o ruim, pastor? O ruim não precisa nem falar, irmãos. Vem de Satanás, né? Vem da natureza caída do ser humano. Então, a nossa capacidade, ela, né, falando assim de grosso modo, a nossa capacidade, ela fica com Deus? Não. A palavra falou que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Eu preciso de mais amor. Mas a gente tem amor em nós mesmos ou de nós mesmos? Não temos, ninguém é inesgotável. Mas Deus, ele é a própria fonte do amor.
Então, temos a minha capacidade de amar a Ele e ao meu próximo, ela vem de Deus. A salvação, que é a principal das bênçãos, é o homem que se salva? Não. Nós somos salvos, ok, irmãos? Pela presença de Deus, que deu o seu Filho amado para morrer aqui em nosso favor. Nós somos salvos pela fé, né? Pela graça, através da fé. A salvação também é um dom, né? E todas as coisas boas, né? Conforme fala Romanos 8. Se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, antes entregou ele por nós, como é que não vai nos dar com ele também todas as coisas? Então, tudo de bom que eu preciso, irmãos, vem de quem? Vem de Deus. Ah, eu preciso de paz, pastor. Essa capacidade de ter a paz, o quê? Ela vem de Deus. Irmãos, Deus é completo. Deus não precisa de nada para ele. Pelo contrário, ele é a fonte de todas as coisas. Então, qualquer coisa que nós precisamos na nossa vida, Deus é a fonte, né? E ali fala que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, ou seja, mesmo que eu não tenha, Deus não segura ela. Deus o quê? Deus nos dá. Como é que ela vem, pastor? Primeiro, se conhecer a palavra de Deus, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia, né? E conhecer a palavra. Segundo, você tem que orar. Você é salvo quando? A salvação, Jesus já fez há milhares de anos atrás na cruz. Mas por que você não foi salvo? Porque teve um dia que você precisou o quê? Pela fé, recebeu o quê? A salvação. Então, a tua capacidade de nascer de novo veio de Deus. Assim é com o batismo do Espírito Santo. Já foi derramado lá em Atos 2, no Pentecostes. Já pertence a todos nós. Tanto a renovação, para quem já é, como o batismo inicial. O que eu tenho que fazer, moço? Eu tenho que receber pela fé. Então, toda cura, mudança, prosperidade, coisa boa, né, que Deus dá para a minha vida, ou que Deus me faz ser. Ah, pastor, é uma pessoa muito briguenta. Agora com Jesus eu estou mais calmo. Essa capacidade vem de quem? De Deus. Se você tentar com a tua capacidade, você consegue? Por um tempo até consegue, mas consegue só mascarar, né? É igual o pessoal da Secretaria de Obras faz, sabe? Quando abre aquele buraco lá, sabe? Eles fazem aquela matada assim, tal. Ah, ficou bonito. Primeira chuva abre todos os buracos. Não é verdade? Quem pega a estrada sabe como é que, né? Tem história que tu pega, a primeira chuva já abriu os buracos. Mas por que não arrumam? Aí os inteligentes, vou chamar de inteligentes, né, para não falar o que eu penso deles, vou chamar de inteligentes, né? Ao invés de resolver o problema, fica o quê, moço? Tapeando. Aí vai gastar mais recurso tapeando do que o quê? Vai resolver. É só uma questão de parar e imaginar. Vamos igual a pessoa que não troca óleo do carro, né? Vai ser mais caro trocar o motor lá, mandar o pessoal que trabalha com mecânica, é mais caro do que trocar o óleo a cada linha, depende do carro, né? Tantos mil quilômetros, né? É mais caro. É mais caro mandar arrumar um carro batido do que trocar os pneus careca de vez em quando. Tem que trocar. Você que é careca, gosta do vozinho da vozinha, né? Da vozinha ali, né? Às vezes tem um pouquinho de cabelo com a velhice, né? Mas pneu não tem que estar o quê? Tem que estar em dia. Então não adianta, irmãos. É mais fácil. Já viu aquela frase, é melhor prevenir do que remediar? É verdade. Verdade? Então, é assim também com Deus. A gente vai tentar, sem Deus, né? A gente vai tentar com a nossa força, mas não se firma. Já ouviu falar uma pessoa assim, eu não consigo me firmar na igreja. Mas por quê? Essa pessoa não teve encontro com Deus aí. A pessoa ouve a palavra, gosta, avisa Deus está até trabalhando no coração, mas aí a pessoa não consegue se desvencilhar do pecado. É aquela pessoa que ouve o que está errada, não muda, porque não teve encontro com Deus, né? Mas quando tem um encontro com Deus, irmãos, a pessoa tem o quê? A fidelidade para fazer o que for preciso, para largar o que tiver que largar,
para consertar o que tiver que endireitar, porque essa capacidade do quê? Ela vem de Deus. A gente mesmo que é pastor, né, pregador, às vezes, pela gente era todo mundo batendo nas águas, todo mundo cheio do Espírito Santo, né? Pela gente todo mundo vinha domingo na igreja, todo mundo era dizimista, pela gente, né, o povo trazia a Bíblia na igreja, anotava a pregação. Mas é assim, irmãos? Hã? No Japão deve ser, porque aqui não é. Não é, irmãos. Tem pessoas que estão mais, digamos assim, mais ativas, tem pessoas que são mais devagar, né? Tem pessoas que às vezes vêm, aparece. Eu sempre digo, não, membro, quando desaparece da igreja, você fala, tem algum problema, né? Porque não é normal a pessoa faltar dois cultos ou 15 dias. Aí você tem que procurar ver. Agora tem ritmos que quando aparece na igreja, fala assim, tem algum problema. Pastor, ora pro diabo ir embora. Ah, irmão, com ele na tua vida tu vem na igreja? Acho que eu não vou orar para ele ir embora, fica Mateus por ele. Ai, que horror, pastor. Não, eu não respondo isso. Só dá vontade, né? Ainda bem que se tentado não é pecado. Essa pessoa não sabe andar com Deus, irmãos. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, se eu quero um povo santo, eu vou fazer o quê? Eu preciso pregar a palavra de santidade. Se eu quero um povo fiel, eu quero um povo que ora, eu quero um povo que busque, eu quero um povo que tenha temor, não é medo, né? Que tenha temor a Deus. O que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso pregar o quê? A palavra, quando eu digo eu, não digo eu do homem, né? Eu digo, inspirado por Deus. Pregar o quê? A palavra de Deus. Porque a capacidade que o povo precisa, ela vem de Deus. Então isso aqui é muito forte, irmãos, né? A nossa capacidade, vamos ler de novo aqui o 6, o 5, né? Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, ela vem de... Volta a falar, nunca mais esqueça isso. Ela não fica com Deus, ela vem de Deus. Ah, eu não tenho capacidade, pastor. Mas por que Deus quer capacidade para ele? Não, ele traz. Agora nós vamos lá voltar a falar de Davi. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Pastor, eu tenho que ser mais firme com Deus. A tua capacidade, ela vem de Deus. Começa a ler mais palavras, pregações, leia a Bíblia, e isso vai gerar em você essa fé. Amém? Lembra que eu falei? Por que Jesus morreu há milhares de anos na cruz e nós não éramos salvos? Porque nós precisamos o quê? Crer na obra que ele já fez. E aí o quê? Nós recebemos pela fé. Tudo é pela fé. Né? Tudo é pela fé. Tudo de bom vem de Deus. O de bom que eu sou, vem de Deus. Então eu posso falar, pastor, que quando eu melhoro como ser humano, o senhor quer dizer que eu pareço mais com Jesus? Exatamente. Depois leia o capítulo 3 em casa lá de Coríntios 3, que lá no final fala, né? Que nós somos transformados na mesma imagem como um espelho. Amém? Vai ler em casa depois. Achou 1 Samuel 17? Um pouquinho eu vou falar o que eu falei domingo, outra coisa eu vou falar agora de novo. É coisa nova. 1 Samuel 17. Vamos pegar o trem andando já, mas Davi já está ali com os guerreiros. 1 Samuel 17, versículo 26, fala assim, ó. Então, 17, versículo 26. Então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, o que farão aquele homem que ferir a esse filisteu? Grave isso, ó. E tirar a afronta de sobre Israel? Segunda pergunta. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu falava, lemos domingo, Davi conhecia quem era Deus. Amém? Davi conhecia quem ele era. Davi conhecia, lemos, depois eu vou falar sobre isso, quem ele não era. Né?
Davi conhecia o que, irmãos? Quem o povo era, né? Tanto que ele estava ali brabo, né? No espírito, porque a afronta era sobre o que? O povo de Deus, né? E Davi sabia também o que, irmãos? Quem o inimigo era. Tanto que toda hora ele fala incircunciso filisteu, que a circuncisão é a palavra, é aquela pessoa que tem aliança com Deus, né? Então ele batia, esse cara não tem aliança com Deus, esse incircunciso, né? Não era um xingamento, era uma constatação. Você não tem aliança com Deus, ele acha que é o quê? Então nós vimos isso no domingo, né, irmãos, que Davi sabia essas coisas. E aí nós vamos dar um salto e vamos ler do 32 até o 36. Isso aqui eu preguei domingo, mas eu vou pregar numa outra direção, né, irmãos? Samuel, né, 17:32, fala assim, ó. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, até eu dei ênfase, né? Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 33. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria-o, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. 36. Assim feria o teu servo. Assim, né? O leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Outra coisa que nós falávamos que Davi sabia que ia ter o benefício, no caso, né, de não ter imposto, de casar com a filha do rei, mas em momento nenhum ele fala que ele ia contra o gigante por causa disso. Toda hora ele falava o quê? Para tirar a afronta de sobre Israel. Então nós falávamos, né, a busca em primeiro lugar o quê? Pelo reino de Deus. Não tem, irmãos, é impossível nós sermos abençoados sem o abençoador, né? Alguma coisa Deus até vai nos dar por misericórdia, mas de verdade a presença dele, que é o que mais importa, a pessoa não vai ter. Então Davi queria tirar a afronta do povo, né, do povo de Deus. Outra coisa que nós vimos também, né, irmãos? Toda hora ele se chamava aqui de teu servo. Aí eu falava domingo, Davi também sabia que ele não era. Por quê? Ele já sabia que Deus chamou ele para ser rei? Já. Ele já tinha sido ungido, né, irmãos, lá no meio dos irmãos dele, em segredo, né, para os outros? Já. O Saul já estava, né, uns meio louco das ideias? Já. Mas você vê que Davi nunca quis pular etapas. Davi nunca quis, pegar um atalho. Nem aqui, nesse momento, né? E nem mais tarde, quando 3 vezes ele pôde matar o rei Saul, e nunca botou a mão para matar ele. Isso eu falava domingo, irmãos, respeitar a liderança. Respeitar o quê? As autoridades. Às vezes o filho até pode ser, né, com todo respeito, mais inteligente que o pai e a mãe. Melhor de vida que o pai e a mãe. Mas isso não dá o quê? Direito para ele o quê? Pular etapas. Ainda continua a promessa: honrarás o teu pai e a tua mãe. Ah, esse quadrado, esse bobo, não sei o que lá. Mas foi aquela pessoa que trocou as tuas fraldas. Foi aquela pessoa que às vezes passou necessidade para te pagar o estudo, né? Para te dar um caderno, talvez não fosse o melhor que você queria, mas é o que tinha na época. Como é que agora você chega lá, né? Digamos assim, agora você tem que honrar o pai e a mãe. Amém? Não pode querer pular etapas. O Davi sabíamos quem ele não era. Toda hora ele se apresentava como teu servo. Dizendo assim, ó, rei, eu estou abaixo do Senhor.
E eu vou lá amando do Senhor. Eu vou lá e a glória não vai ser minha, não. Né? Depois ele fala que a glória vai ser de Deus e tal, né? Mas ele vai aqui, irmãozinho, submissão. Ia chegar o dia que seria o rei sobre Israel, mas não era aquela hora. Amém? A gente não pode ter pressa, né? Não pode querer pular etapas. A gente vê, às vezes, que até o obreiro começa a não respeitar mais o pastor, a pastora. Você não prega nada, eu é que sei. Até pode ser de verdade. A pessoa tem uma revelação até maior do que aquele ali que levantou ela um dia, né? Mas não adianta, mas ainda tem que se apresentar como um servo. Ainda tem que se colocar o quê? Debaixo daquela submissão, falar o quê? Eu sou um servo de Deus. Né? Porque Deus não pula etapas. E Davi dizia, teu servo. Amém? Outra coisa que ele falava, né, irmãos, e agora é pregação nova também, ele fala aqui no 34, ó. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Outra coisa que Davi sabia, irmãos, o que não era dele. Porque ele cuidava, ele dizia o quê? As minhas ovelhas. É isso? Não, as ovelhas do meu pai. Pastor, mas ele era filho, não era dele também? Até podia ser, mas naquele momento o quê? As ovelhas são do meu pai. Eu botava o coração nelas. Você vê que ele depois vai lutar o quê, irmãos? Pelo povo de Israel. Ele era rei? Não, era Saul. Então, claro, né, irmãos? Abaixo de Deus, de quem que era a responsabilidade? De quem que o povo tinha que estar debaixo? Do rei Saul. Mais tarde, Jesus ia dizer para nós na parábola, né, irmãos? Que quem não é fiel naquilo que é dos outros, como vai ser fiel naquilo que é seu? Né? Que quem não é fiel no pouco, como vai ser colocado sobre o mundo? A pessoa tem que aprendermos a ser fiel naquilo que não é dela. As ovelhas eram do pai dele. O povo era de Deus, claro, irmãos, mas pertencia o quê? Entre aspas, né? Estava debaixo do rei. E ele fez corpo mole? Não. Ele botou o coração para salvar as ovelhas e botou o coração para salvar o que? O povo de Deus. E respeitou o rei. Então nós temos que aprender a ser fiel, irmãos. Exemplo nos filhos. O que a Bíblia fala? Filho é herança do... Não fala que filho é propriedade do pai e da mãe. Filho é herança do Senhor. Então nós vamos dar conta, irmãos, da criação que nós tivemos aos nossos filhos. A gente vai dar conta, né, do que nós fizemos com os presentes que ele deu para nós. Porque filho não é dor de cabeça. Pode até por um tempo se tornar, por não estar com Jesus, né, dar problema, trazer tristeza. Mas a Bíblia não fala isso, não. Ela fala que filho é herança do Senhor. Quando Deus criou a Eva, né, irmãos? Ele criou a Eva para ser uma propriedade de Adão. A Bíblia falou o quê? Que ele criou ela para ser o quê? Uma ajudadora. Tem pessoas, irmãos, que têm um chamado para serem solteiras. Mas essa é a regra? Não. A vontade do que, irmãos? É que todo homem, toda mulher, o quê? Tem a sua alma, né? Gêmea. Se case. Amém? Há pessoas que são chamadas, tem um dom especial para serem solteiras. Essas. Amém? Mas essa é outra pregação. Mas o normal é casar. Mas aí a esposa é propriedade do marido? Não. O marido, né, irmãos, ele é propriedade da mulher? Não. Eles são uma só carne, com certeza. Mas o que, irmãos? Eles são o quê? Um tem que ajudar o quê? O outro. O que muda, irmãos? A mulher foi feita menos que o homem? Não. A mulher era menos, não era nada menos que o homem. Só o que ela era, entre aspas, um pouco menos, era na questão da responsabilidade, né? Tanto que quando ela comeu o fruto não aconteceu nada. O pecado entrou quando o quê? O cabeçudo lá comeu o fruto e disse, a mulher que só me deu. Né? Então, na questão de responsabilidade, com certeza. Amém? Mas se você vai pegar a Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, lá onde fala sobre a família,
Pode notar, irmãos, que dá 2, 3 palavras para as mulheres. E a maioria dos versículos é para o homem. Se o homem é mais cabeçudo, tem que ouvir mais. Eu sei que na Bíblia sempre tem muito mais conselho para os homens do que para as mulheres. Não gostou, não brigue comigo, não foi eu que escrevi ela. Não sei por quê. Amém? Acho que os homens mais cabeçudos, né? Mais casca grossa, tem que ouvir mais. Deixa eu falar mais, escreve aí. Deve ser. Mas ele não é o que, irmãos? Dono da sua mulher. A mulher o quê? É uma ajudadora. O que tem que ver, pastor? Lembra que eu falei? As ovelhas não eram dele, era do pai. O povo não era dele, né? Era de Deus, né? E estava debaixo do governo de Saul. E ele botou o coração para cuidar do que não é, para cuidar do que não é dele. Então é aí que você vê a sinceridade, mas quando a pessoa bota o coração naquilo que, entre aspas, não vai dar para ela um benefício no momento. Né? Aí que a pessoa bota o coração. Então nós temos que aprender a ser fiéis, né? E honrar aquilo que Deus deu. Eu podia falar aqui das finanças, nós somos só administradores. Né? E nós temos que aprender a administrar as finanças para a glória de Deus. Eu podia falar aqui do alimento, eu podia falar aqui dos recursos, amém? O celular pode ser o motivo da tua queda. Né? Ou se você souber usar, ele pode te ajudar, né, a vender mais, a estudar, a crescer, a estar em contato com pessoas queridas. É o uso que tu faz. Né? Então, não podemos esquecer. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Amém? Então, outra coisa que ele fala, né, irmãos, ali no 36, né? Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será esse circunciso filisteu como um deles. Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Outra coisa que a gente vê, né, irmãos? Lendo na história. Davi não tinha uma placa assim, ó, matador de leão e urso. Não tinha. E pelo contrário, né? Se você ler a história um pouco antes ali, ele chega lá para levar, né, uns pão e queijo, porque o pai mandou, né? Chega lá pro irmão mais velho, o que tu quer aí? Ele já chegou metendo os cachorros. Seu maldoso, tu veio ver a guerra? Deixou com o quê? Aquelas poucas ovelhas do pai lá. Pô, o cara levou lá comida pra ele. O que tu quer? Xingou o guri. O Davi falou, o que é isso? Tem razão pra isso. E foi pro outro lado, né? Amém? Mas e aí, né? Aí ele chega na frente do rei e fala assim, ó, tu é o guri. O Golias lá desde novinho briga. Tu não vai conseguir. Na verdade? Aí depois você pode ler a história, né? Eu já preguei domingo. Ele vai lá brigar com o gigante, também. Tu acha que eu sou o quê? Sou um cachorro? Pra vir com pau e pedra? Eu vou acabar com a tua vida, vou dar o teu corpo para comer. Os animais comerem, para coitado da vida. Chegava perto do irmão, levava um esporro. Chegava perto do rei, não era acreditado. Chegava perto do inimigo, bom, se espera, né? O que tu quer? Eu acho que sou um cachorro. Desprezou porque ele era ruivo. Não, nada contra os ruivos, tá? Mas um gigante, né? Acho que ele tomou um fora de uma ruiva, né? De uma giganta ruiva, né? E ficou com raiva dos ruivos, né? Porque a palavra fala que ele desprezou porque ele era ruivo. Não sei por quê. Acho que tomou um fora, né? E veio aquele filme na cabeça, né? Eu acho, né? É por isso que ele falou cachorro, acho, né? Sabe aí que surgiu aquela música? Eu não sou cachorro, não. Talvez foi de lá que surgiu essa música, né? Lembrou de uma ruiva que deu um fora nele. Eu não sei, desprezou porque ele era ruivo. Não sei por quê. Mas enfim, irmãos. Mas olha a experiência que ele tinha. Quem de nós, irmãos, que já matou um leão ou urso? Você vê que hoje dá um problema danado pro Ibama, né? Mas se tá lá eu e o bicho, não, amém? Um dos dois vai ter que voltar vivo para casa, né? Não é verdade? E se o leão tá mais preparado para ir para o céu do que eu, deixa que ele vai primeiro. Eu não quero. Mas, enfim, não davam crédito para ele. Mas ele brigava? Não. É isso que nós temos que aprender, né, irmãos? Deus vai colocar pessoas do nosso lado que vão nos motivar, vão nos abençoar. Mas a gente não pode depender delas, né? Se Davi dependesse do que falavam para ele, o cara não levantava nem da cama. Ou fica lá com as ovelhas lá, vai falar tudo que eu falo para nós concordam. Não é verdade? Estão sempre concordando comigo.
Eu vim aqui, meu irmão me xinga, vim perto do rei, o rei fala, tu é um guri, cheguei perto do Golias, me xingou. Mas o que fez a diferença, moço? Para ele poder enfrentar o Golias. Mesmo que isso por fora não tivesse uma placa, matador gigante. O que tínhamos? A experiência com Deus. E isso é importante. Lembra que eu falei que ele tinha mais ou menos 16 anos. Amém? Mas a experiência com Deus, irmãos, ainda que nós tenhamos pouca idade cronológica, ela faz nós nos firmarmos. O ser humano é cheio de crise, irmãos. Tem a crise da infância, da pré-adolescência, da adolescência. Uns até chamam, pastor, eu tenho uma porra receita em casa. Não, limpa a boca com a palavra e para de falar maldição. Tem um adolescente em casa, pastor. Né? Aí a crise da adulta, é a crise depois dos 40, aí a crise da terceira idade. O ser humano inventou um monte de crise. Quando é que a gente não vai ter crise nessa vida? Só se for no céu. Né? Então não fica muito escutando isso, nosso, porque ele tinha experiência com Deus. E isso fez ele vencer o que o exército não conseguiu. Amém? Então nós precisamos ter essas experiências com Deus. Eu falava até hoje de manhã, a gente está até gravando, né? Avisa, até na obra a pessoa despreza. Chegou ali, é a mulher pregando. Eu não aceito mulher pregando, vai embora. Por que vai embora? É um demérito Deus ter feito ela mulher? Deus pode usar ela com certeza. Às vezes a pessoa chega na igreja, hoje é o pastor que está pregando, não, é o obreiro. Então eu vou embora. Com certeza tem uma razão, né? O pastor ser o pastor e o obreiro ser o obreiro. Com certeza, né? Com certeza. Eu sempre falo, no show da fé lá, o pastor Jaime não é o obreiro que abre culto, né? É só pastor. Tem uma razão, então. Mas se naquele dia precisou, escuta, Deus tem uma bênção para aquela pessoa ali. Ou através daquela pessoa. Né? Claro que o melhor é o pastor, com certeza, né? Mas, às vezes, precisou. Às vezes tem gente que não, esse pregador ou pregador é muito jovem. Mas você sabe quantos leões ele já matou para estar ali, às vezes, em público? E você não conhece. Aquela pessoa tem muita experiência com Deus e não quer nada que ver com idade. Né? Ou, às vezes, a pessoa rejeita por causa da velhice. Esse pastor velho aí, né? Os cultos dele é muito parado, esse velho está desatualizado. Mas como assim? Abraão foi chamado quando tinha 75 anos, Moisés 80. E se Deus quiser fazer ele um pastor com 90 anos, Deus não pode? Porque a aprovação da pessoa não deixa Deus usá-los. Mas a pessoa tem uma experiência com Deus que não está na cara dela. Não estava na cara do Davi, matador de gigante. Não estava na cara de Davi, ungido para ser rei. Não estava. Mas ele era tudo isso. Ele ficou bravo? Não. Ele continuou dando fruto e depois, hoje, todo mundo conhece quem foi Davi, né? Foi o homem, resumo da vida dele, o homem segundo o coração de... mas nessa época, provavelmente, se você visse ele, você achava ele só um gurizinho de 16 anos, ruivo também. Né? Isso é tanto para nós, como também para quem prega. A pessoa vai lá, não, né? A pessoa acha que manda, amém, está nesse altar. Se eu sou o povo, então sai e bota outro. Tu tem que ser, te consagra. Amém, pessoal? Olha, pessoal, eu até eu falava na grade, né? Quando eu dava aula para os instrutores, a vez eu falava assim, pessoal, eu estou aqui, mas eu vou aprender muito mais do que ensinar com vocês. Eu falei, se eu sou um, eu falei assim, então me paga uma mensalidade. Porque eu pago uma mensalidade para o senhor me ensinar, o senhor vai aprender comigo? Vou. Então vamos fazer também, vamos rachar então, 35 para cada um. Tem esse negócio, chega lá, eu vou aprender muito mais com vocês do que ensinar. Então paga uma mensalidade para o aluno. O aluno está lá, ele quer ver alguém que saiba, amém? Ele quer alguém que domine o assunto. Onde é que essa preparação a gente faz, irmãos? No particular. Amém? No particular, estudando, ouvindo a palavra de Deus, orando, se consagrando. Pessoal, não sou digno de estar nesse altar. Então sai daí e bota outro que é. Porque o povo precisa ter um pregador, uma pregadora consagrada em cima do altar. O povo não vem brincar. As pessoas estão sofrendo. Tem pessoa,
Olha, já caiu a bateria. Tem pessoa ali que se não ouvir aquela palavra pode ir para o inferno naquela noite se não se converter. Tem que estar bem em cima do altar, sim. Mas onde é que eu busco a capacidade? A minha capacidade vem de Deus. Amém, irmãos? Terminamos aqui a palavra? Vamos lá para Gálatas capítulo 6. Então não precisa falar, viu, irmãos? Claro que você não vai chegar lá também abafando, né? Gálatas capítulo 6. Mas isso não é humildade dizer essas coisas para as pessoas. Amém, pessoal? Não repare, eu estou nervoso. Às ninguém tinha reparado, agora vai reparar. Aí eu já fico olhando assim. Aí você começa a gaguejar mais ainda. Será que eu não estou gostando do que eu estou falando? Ai, meu Deus do céu. Pronto. Aí esquece, amém? Mas eu estou falando a pessoa está de cara feia. O que eu posso fazer? Prega do olho fechado. Ou manda a pessoa vir de máscara. E culpa eu tenho se ela tem cara feia. Mas às vezes acontece, sabia, irmãos? Às vezes você está pregando na classe, aquela palavra, olha, você está cheio de Deus no coração. A pessoa olha assim. Aí a tentação foi assim, meu Deus do céu, será que eu tenho que ser mais engraçado, dar mais uns rodopios? Como é que eu quero essa fachada aí? Esquece, prega a palavra de Deus. Às vezes aquela pessoa está até com aquela cara fechada, mas lá no coração, Deus está falando no coração dela. Então fala de Jesus, irmãos. Achou Gálatas capítulo 6, para nós terminar aqui? Bem conhecido, irmãos. Fala sobre as sementes. Nós vamos ver que semente nós sempre vamos ter para plantar. Tempo não. Então a questão não é semente, é o tempo. Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Você viu que a única coisa que pode deixar nós não receber a colheita é desistir antes dela chegar. Porque às vezes nem sempre aquela semente nasce tão rápido. Lembra que eu falei? Não estava na cara de Davi, olha, eu sou ungido. Mas ele tinha feito maravilhas no particular, amém? Coisas que só ele, Deus e as ovelhas sabiam. E não estava na cara dele. As pessoas enxergavam um guri, até de boa aparência, mas ainda era um guri, amém? Mas aquilo já tinha dado uma experiência para ele. Ele virou rei assim que ele matou Golias? Não. Demorou mais ou menos uns 15 anos até que realmente ele assumiu, né? E teve um tempo, irmãos, da vida dele que a vida dele foi um inferno. Leia os salmos da vida depois para você ver. Tinha vezes que ele falava, eu estou desesperado. Depois vai lá para a caverna de Adulão, né? Aí começa a juntar lá o povo lá, né? Só gente boa, né? Os amargurados, só gente da pior laia. Mas depois tornaram isso aqui, os valentes de Davi. É muito bonita essa palavra, né, moça? Da caverna de Adulão, né? Eu amo essa passagem. É o que Jesus faz com a gente, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Então a gente vai colher. Às vezes parece que não é tão rápido, às vezes parece que não acontece. Mas a gente tem que aprender a sempre olhar, né? Quanta coisa a gente já passou na vida aí e hoje passaria, com certeza, porque tu viu que depois sempre vem um resultado, né? E é experiência. Não, é experiência, como eu falei. Aí quando você fala para as pessoas, você não fala de uma teoria, eu acho, eu penso, imagino, você fala, né? Igual Paulo fala lá em Gálatas, no final, diz assim, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo, no final da vida dele, ele é cheio de cicatriz, todo lenhado, costurado, remendado. Parecia uma Emiliazinha. O Emílio, né? Paulo Emílio. Ele disse assim, ninguém me incomoda, viu? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Amém? Então essas cicatrizes aí, talvez não físicas, né? Mas elas vão mostrar alguns que valeu a pena nós sermos fiéis a Deus. Não desfalece, né? E aí para falar assim o 10. Então, enquanto temos tempo. Não é enquanto nós temos semente. É enquanto nós temos tempo. Enquanto nós temos tempo. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos ou da família da fé. Né? Sempre vai ter semente para aquele que semeia.
sempre vai ter uma chance de fazer o bem, de dar uma palavra, de fazer uma oração. Sempre vai ter uma chance de nós fazermos algo de bom para os outros, né? De ruim também, com certeza, mas para quê? Vamos escolher fazer o quê? O bem. Né? Se o nosso nome vai ser conhecido no futuro como Elias, como Davi, eu não estou pouco me lixando disso aí. Mas eu sei que as pessoas que nos conheceram, né, vão dizer, aquela era uma mulher de Deus, aquele era um homem de Deus. Aquela pessoa realmente, ela tinha Deus no coração. E muitos até depois da sua morte, né, continuam sendo lembrados pelas palavras, pelas pregações, pelas coisas boas. Porque enquanto tiveram tempo, fizeram bem. Amém? Então nós precisamos buscar Deus. Primeira coisa, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Não dá, não consigo, não posso. Isso é conversa de orgulhoso. O humilde fala, não dá, mas eu vou buscar quem me dá. Né? Eu não consigo, mas eu vou buscar aquele que me faz conseguir. Não tem jeito, mas eu vou buscar aquele o quê? Que cria um jeito se for preciso. Eu não consigo, mas se Deus me capacitar, eu vou conseguir. Né? Então a minha capacidade aqui vem de Deus. Que mais que nós aprendemos com Davi? Saber quem eu sou, saber quem eu não sou, né? Ter experiências com Deus. Talvez não está na minha cara, homem de Deus. Não interessa, o que interessa está no coração de Deus. E uma hora vai também o que ficar visível para os outros. Não tem como Deus não promover quem não é fiel. Não tem. Né? E sempre continuar semeando as sementes aí, não fazendo bem em nome de Jesus. Amém? Vou parar aqui, depois você medita um pouquinho mais. Deus abençoe você que nos ouve em casa.